Boa tarde. Nessa tarde, gostaria de fazer uma reflexão da palavra com os irmãos, né? Sempre tenho o costume de postar alguns vídeos refletindo sobre a palavra de Deus. E a reflexão de hoje vai na palavra da carta de Paulo aos Romanos. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. A nossa batalha que Paulo descreve no capítulo de número 7, versículo de número 7. Diz: que diremos, pois? A lei é o pecado, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O mandamento que era para a vida. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo justo é bom. Assim a lei é santa e o mandamento santo justo é bom. Logo tornou-se bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Paulo está dizendo: pois o que eu quero, isso, pois o bem que eu quero, isso não faço, mas o que é mal, isso eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, eu acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita na minha vida. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal sempre me acompanha. Porque segundo o homem interior, entenda bem, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu próprio entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo, no versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, uma reflexão
deste capítulo de número 7, do versículo 7 em diante, está falando sobre a lei que opera, sobre nós. A lei opera em nós a morte, a luta da carne contra o espírito. Paulo aqui ele retrata uma grande luta que todos nós passamos diariamente entre as nossas vontades e a vontade de Deus. Paulo não era diferente. Um dos maiores missionários e teólogos que nós já conhecemos, maior evangelista, pregador, mentor, pastor que já existiu. Ele retrata aqui para nós no capítulo 7 de Romanos o seu eu humano, o seu eu fraco, falho e pecador. Quem poderá livrar-me este corpo da morte? O corpo pecador, o corpo corrupto, porque ninguém é santo, todos nós somos pecadores, estamos sujeitos à morte. Por quê? Porque um dia herdara de Adão e Eva no paraíso. O castigo que caiu sobre eles se estendeu sobre todas as descendências terrenas que habitam na terra. Então Paulo aqui ele descreve a luta entre carne e espírito. Qual é o propósito dessa luta? Qual é a finalidade entre fazer a vontade de cima e obedecer talvez às nossas vontades de baixo? A Bíblia diz que as nossas vontades, que o nosso coração, que os nossos caminhos, que as decisões que tomamos são decisões de meninos perdidos, que talvez não sabemos o que queremos e às vezes trocamos pés pelas mãos, erramos mais do que acertamos e depois vem o arrependimento pelos erros cometidos. Por isso que Paulo está nos ensinando: melhor é obedecer a Deus e os seus mandamentos do que sofrer depois pela lei do pecado. O castigo do pecado é a morte. Esse é o salário do erro, do pecado. Mas entenda bem o que eu quero dizer. Todos nós temos a chance de se reconciliar através de um único nome: Jesus Cristo de Nazaré. Este é o autor e o ponto central da nossa vida. Você queira ou não, você habita neste mundo. Você queira ou não, você faz parte deste mundo. Você queira ou não, você vai saber agora. Mas este mundo é um mundo espiritual. Não é apenas um mundo material. Você vive pelo material, você trabalha pelo material, você come o material, você bebe o material, você se alimenta do material. Mas aquilo que é imaterial, ou seja, invisível, é mais necessário para mim e para a tua vida. Você não vai ficar sem comer, sem beber, mas a única coisa que vai fazer você ter uma vida saudável, plena, convicta e cheia de amor, gratidão, compaixão, todos os benefícios que o Espírito com Deus pode proporcionar para nós, você só ganha se você se alimentar da presença de Deus. Então, automaticamente, Paulo aqui, ele está dizendo para nós: quem poderá me livrar deste corpo da morte, um corpo corrupto? E ele também escreve na sua carta que um dia, nós seremos transformados. Somente ali seremos santos, porque ele descreve que aquilo que é corrupto se tornará incorruptível, ou seja, não vai mais pecar, porque seremos transformados. Ele diz: na verdade, nem todos nós dormiremos,
mas seremos transformados. Quando ele diz dormir, ele está retratando a morte, o corpo que desce à sepultura. Mas ele diz que nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, renovados, porque assim como Cristo é, nós seremos um dia. Ou seja, da mesma maneira que Cristo há 2000 anos atrás morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia ele pôde caminhar, e depois de 40 dias caminhando na terra, ele sobe aos céus. E quando ele entra ali, que o salmista diz: levantai, ó portas eternas, porque aí vem o Rei da Glória. Aí perguntam: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória, Jesus Cristo, o poderoso, o vencedor, aquele que venceu o mundo lá embaixo e está chegando aí com a vitória na mão. E a partir do momento em que ele entra no céu, o seu corpo ele é transformado. Como você sabe que o corpo foi transformado, irmão? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando João escuta uma voz por detrás, uma voz como uma voz de trovão, e ele diz que olha, que vira para ver quem falava com ele, e faltou forças. João desmaia ao ver aquela presença. Ele diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés reluziam como um latão polido na fornalha, a sua roupa talar branca brilhava, que resplandecia, havia uma espada afiada que saía da sua boca. Esse era Jesus Cristo glorificado, o seu corpo celestial, que foi outrora um dia preparado. Para você entender, Jesus Cristo não deixou o corpo dele na terra. Por quê? Porque ele precisava do corpo para se transformar. Por isso que Paulo diz que Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos. Ou seja, entenda bem, Jesus Cristo é o único que já está ressuscitado, esperando a vinda da sua igreja. Ou seja, os escolhidos que aceitaram andar nos caminhos de Deus e que quiseram morar com ele no céu. Então, na subida de Cristo, quando ele sobe, que havia mais de 5.000 pessoas ao pé do monte, Cristo olha para eles e começa a dizer, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E ele também diz que vou-lhes preparar o lugar. Então, quando há um casamento do judaico na região de Israel, o noivo vinha, escolhia a noiva, e quando era marcado o casamento, o noivo tinha que ir para sua terra, preparar a casa, preparar o ambiente, preparar a melhor festa, para que quando voltasse para buscar a sua noiva, tudo já estivesse preparado para levar a sua noiva. Assim foi como Cristo agiu. Ele veio, nos escolheu, nos salvou, nos livrou da morte, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para que o sangue de Cristo pudesse reverter o pecado que Adão cometeu no paraíso, desobedecendo a Deus, comendo da árvore do fruto do bem e do mal. Irmãos, tem uma coisa aqui que eu vou explicar para os irmãos que talvez as pessoas não entendam. Mas o porquê que Adão comeu e teve que acontecer tudo isso? Existem escolhas, existem
caminhos que nós escolhemos trilhar. E cada decisão existe uma consequência. Ninguém vai te impedir de fazer nada. Você é livre para fazer o que quiser. Mas toda escolha tem por trás suas consequências. A Bíblia diz: aquilo que você planta, você colhe. Se você escolher um caminho reto, sincero, justo, verdadeiro, tenho certeza que o caminho vai ser um caminho maravilhoso, porque Deus te recompensará. Mas se escolher um caminho desonesto, infiel, um caminho de erro, um caminho de mentira, um caminho de desordem, como é que você vai encontrar algo bom? Então, irmãos, devemos entender que Deus, ele coloca a árvore do fruto do bem e do mal. Era mais do que só um teste, era para saber se Adão estava pronto para obedecer à lei de Deus. E a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, a antiga serpente, se materializou em uma serpente e levou Eva a comer o fruto. Porém não acontece nada. Porém Eva pega o fruto e leva para o seu esposo e diz: pode comer, porque Deus disse que se comer nós morreríamos na hora. E Adão come o fruto. E quando Adão come o fruto, Deus descia direto para conversar com ele no paraíso. E quando Deus chega no paraíso, Deus pergunta: aonde está Adão? Adão diz: estou aqui, Senhor, escondido, porque vi o Senhor chegando e fiquei com vergonha, porque olhei para mim e eu estava nu. E Deus diz: quem disse que você está nu? Aí ele disse que havia comido da fruta que Deus mandou não comer. E Deus disse: o que foi que fizeste, Adão? Você não sabe o que fez, porque o inimigo, ele estava ali, e Deus também estava ali, mas havia uma escolha. Assim como o inimigo um dia testou Jó na presença de Deus, Deus fez a mesma coisa ali naquele momento. O inimigo fez a mesma coisa ali. Deus deu o mundo inteiro para que os homens reinassem conforme a vontade de Deus. Aí o inimigo falou: eu quero saber se eles vão querer o Senhor como Deus ou se vão me escolher. Então Deus falou: tudo bem, isso é uma figura que eu estou formando daquilo. Não existe na Bíblia isso, mas eu tenho a convicção que mais ou menos aconteceu isso, que aquilo aconteceu. Aí o homem escolhe errar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 10, versículo 10, Deus diz: o diabo veio matar, roubar, destruir. Não é? Mentir, roubar, matar, destruir. Aí ele diz: mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, duas distinções, dois caminhos, duas escolhas está em você. O caminho é você que escolhe. Adão escolheu e as consequências foram maiores do que ele podia imaginar. Não foi a consequência só sobre ele e a vida dele, a mulher dele, mas as consequências derramou sobre os filhos dele, sobre os netos dele, sobre toda a descendência dele, e toda a raça humana ficou debaixo da lei do pecado. Qual era a lei do pecado? A morte eterna. Então Paulo escreve: por um homem entrou o pecado do mundo, mas por um homem entrará a salvação e o perdão para toda esta geração, para toda essa terra. Ou seja, o diabo matou, roubou e destruiu, mas Cristo na cruz do Calvário venceu, salvou e restaurou para aqueles que querem e aceitam a sua palavra. Então não tem argumentos contra uma palavra dessa. O diabo está destruindo, mas Deus ainda está curando. O diabo está mentindo, mas
mas Deus ainda está falando a verdade. O diabo está levando muitos para o mau caminho, mas Jesus está salvando você e conduzindo você até o melhor caminho. Por isso, querido, não tente escolher o caminho largo, mas tente andar no caminho estreito, porque o caminho largo vai te conduzir e depois o teu coração vai sentir a dor e o aperto por causa das tuas decisões. Mas escolha o caminho mais difícil, o caminho da verdade, o caminho da sinceridade, e você terá galardão diante de Deus. Por isso eu estou dizendo para você aqui nessa tarde que a palavra de Deus é o melhor alimento para a tua vida. Ou seja, o inimigo errou, ele fez o homem errar, e automaticamente, quando Adão peca, Adão entrega este mundo para Satanás. O que você está falando, irmão? Você está doido? Irmãos, o próprio Cristo retrata esta verdade, porque o mundo, Deus é Senhor sobre todas as coisas, mas existem leis do livre arbítrio, a lei livre de escolha. Você escolhe, você entrega para quem quer. Deus não criou o mundo para ele. Deus criou o mundo para Adão e todos os seus filhos, mas Adão pegou o mundo inteiro e entregou para a serpente, automaticamente quando escolheu escutar a serpente. Por isso eu digo para você nessa tarde: cuidado para quem você entrega a sua vida e as suas escolhas, porque terão consequências. Mas Deus é fiel, justo e verdadeiro. Deus não é aquele que quando você erra, você cai, você peca, você faz algo errado, ele não chega apontando o dedo na tua cara dizendo te avisei, não. De forma alguma. Ele vai até você, ele te abraça, ele te acolhe e diz para você: sempre estarei do teu lado, mesmo ainda que me esqueças, mesmo ainda que vire as costas, mas se um dia precisar de mim, estarei de braços abertos para te acolher. Não existe caminho tão longe que um homem possa percorrer que ele não possa voltar para os braços do Senhor. Às vezes dentro da sua alma você sente, você anseia por algo que nem sabe o que é. Este algo é a presença de Deus, é o Espírito. O Espírito anseia pelas coisas de cima e a nossa carne anseia e quer as coisas de baixo. Por isso Paulo diz: a luta entre carne e espírito. O que é de cima quer de cima, o que é de baixo quer de baixo. Ou seja, você quer as coisas da terra, mas o teu espírito quer as coisas de cima. E às vezes queremos ouvir mais a voz de dentro de nós do que a voz de Deus. Por isso, fique com essa palavra, com essa reflexão para a tua vida. Se você se encontra fraco, desanimado, já não tem mais forças para caminhar, eu creio que o Senhor lhe enviará providência para curar a tua alma e libertar o teu espírito, para trazer para a tua vida a felicidade plena e a convicção que o futuro da tua vida pertence a Deus. Eu digo mais: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor lhes acrescentará no decorrer do tempo. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã ele pertence a Deus. Mas viva hoje, sorria hoje, brinque hoje, abrace a sua família hoje, fique com os seus filhos hoje, porque o amanhã ele pertence a Deus, querido. Quantas pessoas estão perdendo tempo, querem tanto as coisas da terra: eu tenho que trabalhar, eu quero um carro novo, eu tenho que trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é bom e é maravilhoso, temos que trabalhar e correr atrás, mas nunca, de forma alguma, devemos deixar isso tomar 100% da nossa vida. Devemos fazer as nossas tarefas, mas devemos cuidar
daquilo que Deus colocou para cada um de nós. A tua família é a tua joia preciosa, é o teu tesouro. Por isso, abrace os teus filhos, não brigue se eles brincar com você ou estiver cantando na hora que você estiver assistindo um filme ou querendo ver alguma coisa no celular, na internet. Largue mão de tudo que você estiver fazendo. Deite com eles no tapete, no chão, vai brincar com eles, brinque com sua esposa, cante dentro da tua casa, mude o jeito que você vive e você verá a mudança dentro da tua alma. Talvez você procure cura, não sabe como vai conseguir, mas talvez esse seja o primeiro passo para que Deus venha te abençoar. Por isso, fique com essa palavra que Paulo diz: a luta entre carne e o espírito. Busque as coisas de cima, esqueça um pouco das coisas de baixo. Se der oportunidade, vou estar gravando a continuação deste vídeo. Para você continuar, estarei terminando isso que estou dizendo sobre a luta da carne e o espírito, para que você seja edificado